a palavra do Senhor humildemente e que Deus possa edificar o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 3, versículo 1 a 10. Êxodo, capítulo 3. Êxodo quer dizer a saída, né? De 1 a 10. Nós vamos ler, nós estamos na escola dominical. Aleluias, Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai. Amém? Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Olha só que coisa maravilhosa. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, do Hitita, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Você notou uma coincidência das dispensações? Então Deus intervém, né, para que o povo dele seja livre, liberto da opressão, das consequências do pecado e da consequência também de deixar Deus de lado. E Deus é maravilhoso. A partir do ano 2013, aqui no Brasil, houve-se um clamor da nação, né? Os evangélicos, as pessoas que eram contra o sistema que opera no mundo, né? O sistema do anticristo, a ideologia do anticristo. E nós fomos para a rua. Em 2016 foi destituído a presidente que representava esse sistema comunismo, né? Deus é contra isso. Deus se prontificou, né? E se fez parecer e interviu lá na Torre de Babel, né? Então nós vemos isso quando Deus quer agir em benefício do seu povo. E nós estamos num processo de quarentena, não que eu esteja contando, que eu falei com a Abigail, mas nós estamos a 124 dias de quarentena, né? Hoje é dia 26 de julho de 2020, né? Um domingão, mas o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. E nesse tempo todo Deus tem nos guardado. Às vezes pode estar assim sendo um pouco restrito e limitado, mas não tem faltado um alimento na sua casa, na sua mesa, graças à intervenção do Senhor dentro dessa dispensação. Deus é maravilhoso. Irmãos, então o período da dispensação ele está relacionado ao período moral e um período probatório. Deus está levantando a moral, a ética, o cumprimento de leis, normas, os princípios, né, dentro do seu povo, e também provando o seu povo, ou o que está dentro do coração do seu povo. É como se fosse um professor que exime, professor, muito bom professor, tá? Nós estamos escassos disso. Então um bom professor, ele explica a matéria, ele faz você compreender, você não decora, você aprende, você entende os processos, e você se permite passar pelos processos,
e chega a hora da avaliação da prova, né? Não da tentação, mas da avaliação, da provação. E nesse momento, o professor que outrora ele estava te instruindo, ele fica numa posição de silêncio e ele está ali observando se você está agindo, se você está executando e fazendo tudo de acordo com o que lhe foi ensinado, inculcado, transmitido, afixado, não vou falar no seu coração, mas na sua mente, nos seus neurônios, para você poder se desenvolver ali. E o resultado da nota não é culpa do professor, não. É resultado do conhecimento seu e da sua dedicação, do seu comprometimento. E a nota, você vai ver que ela vai ter a mesma relação dentro da lei. Então as leis, você fala, nossa, mas Deus era muito pesado, Deus ele castigava o povo. Não. As atitudes, o que o povo fazia, resultava na lei que era usada contra ele mesmo. Então nós vemos que essa dispensação, ela não deixava o homem de lado em relação ao pecado, muito pelo contrário. Nós não temos força contra o pecado, contra a carne, se não for através do Espírito. E por si só, né, você, pela lei, com a lei, dentro da dispensação da lei, você não tinha força para vencer o pecado. Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia. Eu gostaria aqui de falar sobre essa questão de uma curiosidade. Você sabe quantos anos tem a dispensação da lei? E quando começou, nós vimos a chamada do Senhor a Moisés ali no Monte Horebe, o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ele é um monte diferente até hoje. Parece que é um monte queimado, torriscado, né? Um monte onde há assim, uma evidência assim, de processos de fogo, de erupções, de vulcão, né? Mas não tem esse fenômeno natural naquela região. E realmente, na cultura judaica, né, lá em Jerusalém, no mundo todo, sabe-se que o Monte Horebe, o Monte Sinai, é um monte de Deus. E dentro dessa dispensação, começa-se essa dispensação ali no Monte do Senhor. E depois, quando o povo sai do Egito, eles param ali de frente àquele monte, Monte Horebe, Monte Sinai, e Deus vai entregar os mandamentos a Moisés, ao povo, e as leis, os estatutos, né, também. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8, 2 e 14. Irmãos, é interessante que nós vamos ver aqui agora o início, né, da dispensação. Então, essa dispensação ela teve 1718 anos. Ela se iniciou nessa chamada de Moisés, na saída do povo do Egito, que êxodo quer dizer saída, e ela vai terminar ao precursor, ao pregoador das boas novas, né? O profeta aí, João, que batizava, né, no rio. E Deuteronômio 8, versículo 2 e 4 diz o quê? 8, 2 e 4? Isto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração. Aleluia. E se guardarias os seus mandamentos ou não. Agora o versículo 4. Não se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Olha só que coisa maravilhosa. Então Deus guardou, Deus protegeu, Deus manteve com vida, com saúde, Deus nutriu. Pensou, irmãos, você ficar 40 anos sem você plantar, sem você sair para trabalhar, sem... Que provisão é essa sobrenatural? E aquilo ali, os povos ao redor, eles viam, eles ouviam, e eles assistiam aquilo, eles ficavam estarrecidos, amedrontados, aterrorizados. Olha só que coisa maravilhosa. Então Deus, ele tira o povo dele de uma forma assim, sobrenatural, e dentro aproximadamente 41 anos, né, da saída até a entrada, passando o Jordão para entrar na terra prometida, e você vê o Senhor Jesus atuando. Então passou os 41 anos. A entrada de Canaã até o reinado de Saul foram 520 anos.
do reino de Saul até o cativo da Babilônia foram 513 anos. Do início do cativo da Babilônia até a restauração dos dias de Neemias, Esdras, né, e Zorobabel, foram 164 anos. Da restauração dos dias de Neemias até a pregação do reino de João Batista, 480 anos. Se você somar aproximadamente todos esses períodos, vai dar 1718 anos. Nós passamos da dispensação da lei, mas a lei, ela é irrevogável, ela é uma base, né? E foi colocado a dispensação da graça em cima dela. Aleluias, glória a Deus. Uma coisa, ela serve de suporte para a outra. A palavra do Senhor Jesus fala que é como se fosse o discípulo maior do que o mestre, né? E não o mestre maior do que o seu discípulo. Muito pelo contrário, né? Um está ali com conhecimento adquirido, né? Nós servimos de trampolim para as pessoas, né? Para que elas vão mais longe, né? Mais alto. Você vê Davi com um conhecimento, uma sabedoria tremenda, e vem Saul também um conhecimento, uma sabedoria tremenda, mas Davi ensinou a ele não desobedecer os estatutos, não deixar as leis do Senhor, os mandamentos, os princípios. Então foi um acúmulo de sabedoria que Davi passou para Salomão. Sem esse acúmulo de sabedoria que Davi tinha, Salomão também perderia essa sabedoria, né? Ele teria que começar de uma outra forma. Então é tudo uma sequência. A palavra do Senhor Jesus, ela é um complemento, está tudo ligado. Não é uma diferença, né? Você pode estar pensando aí, mas o Deus da primeira aliança, né? Do Antigo Testamento, ele é diferente do segundo. Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Amém? Ele é o mesmo. Agora, por exemplo, hoje eu estou vestido aqui de terra, né? Semana passada eu estava com o cabelo mais grande, eu cortei ele, né? Eu posso deixar a barba crescer, eu faço. Então são certas formas de apresentar que eu posso ter. Hoje eu estou com a camisa meio vermelha aqui, meio vinho, mas eu poderia estar com a camisa branca. Mas ou eu posso aqui colocar uma roupa social ou casual ou para ficar em casa, mas eu não deixei de ser o Hudson Coelho de Souza. Eu não deixei de estar aqui falando com vocês. Eu posso assumir algumas características. Eu, como pai, eu sou amoroso, mas se precisar também, a Alícia, né, é corrigida. Que são princípios, né? Quando a gente fala de princípio, o princípio você pode ver o significado, independente, né, da cultura, independente das gerações, ele não muda. Essa é a diferença. Aleluia. Né? Então, ele não muda. Princípios, ele vai passando, né, de geração a geração. E quando o povo de Deus, ele obedecia às leis, ele cumpria os princípios dados por Deus, as promessas eram concluídas, as coisas aconteciam, né? As pessoas eram abençoadas. Então, a gente vê também que toda vez que Deus implantou essa questão da lei, os cuidados, né, para a organização na época e também para a proteção do povo, né? Quando o pecado entra, quando as coisas acontecem, para restabelecer de novo a ordem, para restabelecer de novo aquela conexão, a ligação que havia nos separado de Deus. Então isso é tão interessante, isso é tão maravilhoso. Então o seu olhar com a lei, com as instruções de Deus, com as instruções do seu pai, da sua mãe, da sua família, não olhe, né, as instruções do seu pastor, que às vezes vai falar, te exortar, te arguir ali, aí a gente já fica receoso, a gente não gosta. Mas não olhe para a situação da palavra de Deus, para as leis, aqui com esse olhar, né? Com esse olhar ruim, com esse olhar carnal, né? Então nós precisamos disso, nós precisamos da mente, da renovação da mente, sim. Aleluia. Mas não é uma renovação que tira princípios, não é uma renovação de mente que a primeira coisa que vem ao nosso coração é sempre o prazer, é sempre querer só os benefícios. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o que vai fazer você enfrentar os gigantes, o que vai assim manter aquilo que você tem hoje no seu pensamento, são os princípios. E hoje eu agradeço muito a Deus
de ter nascido numa família de princípios, uma família ali que eu vi o meu pai como ali um líder maravilhoso, que hoje eu entendo sobre um pouquinho, né, sobre a questão da autoridade, sobre obedecer, sobre respeito, né, ali sobre regras, né, algumas situações, que isso vem para o meu benefício, para me proteger. Olha, a proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Para o povo ali ter um limite de não ali pecar eternamente, estar ali condenado. E o inimigo, ele quer isso. Todo dia ele quer que a gente desobedeça ao Senhor, ele quer que a gente deixe de fazer a obra do Senhor, né? Pensando ali essa total libertinagem. Deus veio para nos dar a liberdade, né? Sim, né? Então, assim, há, né, um ditado fora que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, uma coisa não isenta a outra. Então, a graça, ela não vai te isentar das suas responsabilidades. Não é culpa. A culpa não existe porque Deus levou toda a culpa, todo o pecado, mas existe responsabilidade. Então, troca a palavra da culpa e traga para si a responsabilidade. Então, é isso, né, que a lei veio, né, para trazer para nós. E nós, aquele que ama a Deus, né, quando nós amamos a Deus, a gente tem prazer, amor em obedecer a palavra de Deus, né? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Se você pegar a sua Bíblia aí em Lucas 16, você vai ver a palavra do Senhor diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Amém? Nós falamos que às vezes a interpretação da palavra do Senhor, né, dos preceitos, dos princípios, né, hoje eles estão tentando abrir a porta que é estreita, né, alargar para facilitar com que maior número de pessoas, né, tenham entendimento, passem a acreditar que, né, o Senhor Jesus é realmente essa forma que ele se apresenta aqui, ele é diferente, ele é um, e o Deus da primeira aliança, do Antigo Testamento, ele é outro. Não, ele é o mesmo, ele não mudou. Nós mudamos, nós sofremos as ações do tempo, nós sofremos ações, né, de corriqueiros da vida, psicológicas, sociológicas, entre outros fatores, né, externos, internos, intrínsecos, psíquicos, e a consequência do pecado. Às vezes você não abriu portas, mas a consequência do pecado. Aquela consequência do crucifica-o, né? Lá na cruz do Calvário, ainda respinga sobre nós, os nossos antepassados, e, se Deus permitir, as outras gerações. O que vai nos isentar isso? É o sangue do Senhor Jesus, realmente. É o nome do Senhor Jesus, realmente. Porque só Ele tem um poder, né, de desfazer os principados. Irmãos, dentro dessa questão aí da dispensação, você vê o povo saindo do Egito, né, entrando na terra prometida, você vê que Deus foi com eles. Eles viram a manifestação de Deus poderosa, poder de Deus julgando os principados, né, religiosos do Egito. Você vê que o anjo do Senhor vai na frente, de noite tinha uma coluna de fogo, de dia a nuvem do Senhor. Você vê que Deus curou as doenças, Deus trouxe alimento, Deus proveu. Aleluia. Deus não permitiu que nada se perdesse, de roupa, de sandálias, né? Deus aumentou as posses, aumentou o número de pessoas, Deus foi generoso, Deus cuidou do povo. E o que Deus queria com isso tudo? Que eles obedecessem os princípios, os mandamentos e as leis que Ele tinha entregue a Moisés. Eu, para mim embasar essa escola bíblica dominical, eu usei os livros do IBA, né, o pessoal aí, Romanos e a história do Antigo Testamento, amém? O professor Flávio e o professor Ronan, os mestres, glória a Deus. E também eu usei, falava José, ele é um judeu, um hebreu, História dos Hebreus, né? Ele é da linhagem depois do ano 30 da morte do Senhor, e ele viu, ele assistiu,
E eu gostaria de relatar aqui essa questão da dispensação, quando o Senhor Jesus entrega esses mandamentos, os 10 mandamentos que nós falamos, né? Mas eu vou te trazer uma curiosidade aqui agora. E isso é passado para nós, né? E ele leu e escreveu dos ditos, né? Dos hebreus, dos livros. Eu gostaria de ler para você aqui, ó. Na manhã do terceiro dia, antes do sol nascer, viu-se que até então não se havia presenciado no mundo. O céu estava tão claro e sereno que não existia a menor nuvem, mas uma nuvem surgiu quase de repente e cobriu todo o acampamento dos israelitas. Um vento impetuoso, acompanhado de grande chuva, levantou um violento furacão. Os relâmpagos seguiam-se um tão perto do outro, que deslumbrava não somente os olhos, mas lançava terror aos espíritos. O raio que caía como um ruído estranho indicava a presença de Deus. Deixo aos que lerem isso julgar como quiserem, mas fui obrigado a referir o que encontrei escrito nos livros santos. Uma tempestade tão extraordinária, um ruído tão espantoso, unidos à crença que Deus habitava aquele monte, deixaram atônitos os hebreus, Monte Horebe, Monte Sinai, Monte de Deus, que não ousavam sair das suas tendas. Julgaram que Deus, em sua cólera, ira, havia feito Moisés morrer e os tratava agora com o mesmo modo. Estavam eles assim aterrorizados quando viram Moisés aparecer, cheio de majestade, resplandecente de glória, e a presença dele afastou a tristeza e fez conceber melhores esperanças, né? Nós precisamos de um líder, de um guia, de um pastor. Nós precisamos de pessoas cheias do poder de Deus, que em meio a esse movimento todo, né, se permanece firme, íntegro. Aleluia. E isso nos aproxima do Senhor. E foi o que Flávio José, um historiador hebreu, né, judeu, deixa aqui ressaltado, e ele vai falar que Moisés chama o povo para perto do monte para que eles ouvissem da boca de Deus. Se eu posso dizer que Deus tem boca, né? Não sei qual é a imagem, né? Sem afeição, mas ouvissem de Deus os mandamentos. Depois dessas palavras, fez Moisés avançar o povo com suas mulheres e filhos, para que eles mesmos ouvissem a voz de Deus e recebessem diretamente de sua boca os mandamentos, para não diminuir a autoridade, para que não ouvissem somente de Moisés, eles ouviram de Deus. Ai, que maravilha, né? Como recebido apenas pelo ministério de um homem. Então o mandamento ele não é de homem. Não é de Moisés, é de Deus. É de Deus, para começar. Assim ouviram todos uma voz do céu que lhes falava muito distintamente, era audível, entendível, né, de fácil compreensão. Escutaram os preceitos que Moisés lhes deu, os quais estavam escritos nas tábuas da lei, mas Deus falou. E Flávio José fala assim, ó: não me é permitido referir as mesmas palavras, mas vou transcrever-vos apenas o sentido. Irmãos, às vezes nós pensamos que sabemos alguma coisa a respeito de Deus. Olha só. E esse historiador, ele fala que não vai falar o que é a palavra, mas apenas o sentido da palavra. Amém? Olha só o cuidado em guardar as leis, os preceitos, os mandamentos do Senhor. Há um só Deus, mandamento primeiro. Há um só Deus e somente Ele deve ser adorado. Segundo mandamento. Não se deve adorar a imagem de animal algum. Terceiro mandamento. Não se deve jurar em vão o nome de Deus. Quarto mandamento. Não se deve profanar a obra, por obra alguma, a santidade e o descanso do sétimo dia. Quinto mandamento. Deve honrar pai e mãe. Sexto mandamento. Não se deve cometer assassínio. Sétimo mandamento. Não se deve cometer adultério. Oitavo mandamento. Não se deve roubar. Nono mandamento. Não se deve dar falso testemunho. 10º mandamento, não se deve desejar coisa que pertence a outrem. Olha só que coisa maravilhosa. E se você pegar de Êxodo, eu anotei aqui, de Êxodo 20 até o capítulo 23, você vai ver que Deus também se
preocupa em dar leis sobre a questão do altar do Senhor, sobre a questão dos escravos hebreus, sobre a questão de homicídios, sobre violência e acidente, sobre roubos e prejuízos, sobre leis civis e religiosas, sobre o exercício da justiça, sobre a atitude dos juízos, sobre o sábado, sobre as festas anuais. Olha só, Deus se preocupa em munir esse povo de leis, normas, rotinas, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, se pudéssemos assim dizer, na nossa Constituição. Mas Deus está preocupado porque esse povo, ele estava sem lei, né? Desorganizado, bagunçado. Tava uma bagunça, né? Tava assim, algo assim que ficava diferente, né? E dentro dessas leis que eu falei, então são 613 mandamentos. Mas se você contar, você vai ver que vai ser 612. Por que 613? Porque Moisés quebra as tábuas da lei e depois Deus tem que falar de novo e escrever. Porque Deus escreveu naquelas pedras. Então é contado duas vezes, porque não se pode revogar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então se soma. Você imagina, naquela época, né, algo novo que eles nunca tinham visto, é lançado. Você imagina o povo ali, às vezes, nós hoje, trazendo para hoje, quando um líder, quando um chefe de trabalho, quando uma pessoa traz algo e você não concorda e aquilo é uma lei, né? Igual hoje, as leis estão aí, o povo, quando o homem faz as leis, né? Quando o homem quer ali sempre dar um jeitinho brasileiro para poder fugir, né? Não caia nessa situação, não. Nós precisamos entender que as coisas, né? Para entender as coisas do Espírito, nós temos que estar cheios do Espírito de Deus. Se for olhar isso, né? Realmente, as pessoas, se for olhar com um olhar natural, com um olhar humano, com um olhar democrático, um olhar do que todo mundo pode. Na nossa, né? Hoje, da carne. Então, assim, é algo espiritual, algo da parte de Deus. Então, peça a Deus para quando você lê esta palavra, para quando seu coração estiver querendo revoltar, né? Uma coisa que o pastor Jorge, né, nosso pastor, amado pastor aí, nosso mestre, fala que quando a primeira coisa quando a gente se revolta com alguma coisa, né, na nossa vida, a gente quer logo deixar os preceitos, a palavra de Deus, os princípios de Deus. Você já viu uma pessoa que ela sai da igreja, que ela sai do ministério, como que ela faz? Ela, tudo aquilo que eram os preceitos, tudo aquilo que eram as regras, tudo que eram os princípios, ela quebra aquilo ali, né? Ela faz de tudo, faz tudo ao mesmo tempo. Então, assim, aí você fala assim, nossa, aquela pessoa, ela era assim, agora ela mudou. Então, irmãos, aquilo está dentro do nosso coração carnal, tá aí, né? Tá escondido aí. Então, por isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus entre em nós, que Deus mude nosso coração por completo. 8:4, né? Pois é. Então, nós precisamos disso, nós precisamos da palavra, nós precisamos saber obedecer, respeitar, hierarquia, as leis da palavra, as leis que agem. Se a gente não respeitar, amor, se a gente não respeitar as leis, para onde que a pessoa vai hoje? Ele é preso, ele é julgado, né? Traz tantas consequências, né? Quantas consequências eu tenho? Às vezes eu tenho infringido a lei, quantas portas nós não deveriam ser abertas quando nós infringimos a palavra do Senhor. Eu falo, né, por mim, né, como humano, como ser humano, né, nós vivemos aí quebrando preceitos da palavra de Deus todo dia, né, então nós precisamos da misericórdia de Deus. Então não deixa a ira, o ódio, o rancor, né, fica irado com Satanás, fica aí revoltado contra esse mundo maligno. Se nós formos olhar, né, o nosso prazer, o nosso cérebro, que quer prazer toda hora, nós não obedeceremos princípios e a palavra de Deus, né? Nós não nos manteremos firmes. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar, né? A graça está aí, mas é necessário que nós ainda fazemos algo tão simples, que é orar, que é buscar conhecer a palavra de Deus. Hoje tem tantas versões, hoje tem tanta informação que antes não tinha, né? Hoje nós não deveremos mesmo ter uma desculpa, como lá no início, não. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades, amém? Obediência quer não sacrifício, né? Amém. Aleluia. Em 1 Coríntios 9, 20 e 21 fala assim, ó: tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se tivesse igualmente sujeito à lei,
embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão, dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei e vivesse. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então, por que Deus instituiu tanta lei? Porque outrora nós estávamos debaixo, né, do pecado, e isso trouxe e tem trago consequências terríveis. Irmãos, essa questão dos mandamentos é maravilhoso, porque se nós pegarmos, não quero criticar, mas eu quero trazer dados, né, e curiosidades. Então, se você pegar a Bíblia Ave Maria da Igreja Católica, se você for lá na passagem de Êxodo 20, né, no capítulo 21 também, você vai ver a mesma coisa. Só que, infelizmente, os fiéis da Igreja Católica, eles não leem a Bíblia. A Bíblia Católica é de uma leitura, de uma escrita maravilhosa, né? Ela é melhor do que a de João Ferreira, que também era um padre, e muitas igrejas usam. Eu, particularmente, eu uso a King James, que ela não traz essas linguagens atuais, né? Mas assim, uma linguagem antiga, e as pessoas falam, nossa, mas como é difícil, como é diferente. Mas é porque está ligado ao texto original da Septuaginta. Mas você vê que eles acreditam fielmente daquelas folhas das homilias das missas. E aquelas folhas das homilias da missa, ela tem mais validade do que a palavra de Deus. E nelas estão escritos lá os 10 mandamentos da Igreja Católica. Amém? Eu vou ler aqui agora. Amarás Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Segundo, não tomarás seu santo nome em vão, já mudaram. Terceiro, guardar domingos e festas, já mudaram, porque Deus fala de sábado. Quarto, honra pai e mãe. Quinto, não matarás. Seis, não pecar contra a castidade, né, o seu corpo. Sétimo, não roubar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E 10, não cobiçar as coisas alheias. Se eles lessem a Bíblia, como muitos há 60 anos começaram a ler e deixaram, né, esses ensinamentos, eles cumpririam as leis e os mandamentos do Senhor fielmente, 100%. Mas voltando à dispensação da lei, nós vemos que Deus ele tinha um intuito dentro da dispensação em trazer o povo para adorá-lo, para cultuá-lo. Eu gostaria também que você abrisse sua Bíblia aí agora, em Êxodo 19, versículo 8. Abra aí, por favor. Êxodo 19. Estamos finalizando, né? Versículo 8. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então eles concordaram com as leis, os princípios e os mandamentos. E Deus trouxe a nação de Israel a obedecer a ele. Deus ele queria criar comunidade de nações, porque Deus prometeu para Abraão que a partir dele seriam benditas todas as nações da terra. Amém? Ele queria desfazer com a raça, acabar com as raças dos gigantes, né? E fazer com que a raça adâmica, né? Depois, se você vai ver a segunda aliança, o segundo Adão, reinasse sobre a terra. Nós vemos também que essa questão de Romanos 3, 19 e 20, abra para nós, a questão do pecado, irmãos, dentro da lei, a dispensação da lei, né? Nós, por si só, nós não temos como nos garantir salvo. Romanos 3, versículo 19 e 20. Estamos Romanos 3. Graças igual eu falei, é um tema bastante amplo, né? Amplo, longo. E a gente nem entrou a fundo, né? Nós estamos aí, né, superficialmente trazendo algum conhecimento e nós somos limitados ao tempo, né? Nós teremos a parte 2 semana que vem. Nós, né, estaremos mais uma vez aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor e contamos com a presença dos irmãos. Muito obrigada a vocês que estão aí conosco, irmã Elisandra, irmã Marinalva, um abraço, irmã Lindinha, que também entrou aí, irmã Edilane, graça e paz, muito obrigada pelo carinho, Deus abençoe vocês, viu?
Romanos 3, versículo 20, é isso mesmo? 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Então, diante da lei, nós não teríamos acesso à salvação. Muito pelo contrário, nós estaremos distantes dessa salvação. E Deus, sabedor e conhecedor de todas as coisas, né, nos permite pensar na graça. Mas não desfazendo da lei, muito pelo contrário, porque a lei sem a graça, ela fica sem graça. E a graça sem a lei, ela também, por si só, não subsiste. Mas também dentro dessa dispensação, houve derrotas do povo de Deus, houve fracassos, as pessoas murmuraram, as pessoas entraram em contenda, houve muita desobediência, eles voltaram à idolatria, profanação, sacrilégio, rebelião, né? Você vê que dentro do comando também de Josué, teve o pecado lá de Acã, teve a questão do anátema. Então, o fracasso do governo dos juízes, né? Você vê que Débora foi exemplar, Gideão também foi exemplar, mas os outros deixaram a desejar. Então, houve fracasso dentro desses períodos de tempo, né? O fracasso do governo dos reis, né? Que foram instituídos através ali de Saul. Você vê que quase todo período dentro da dispensação da lei há vitórias, o povo se volta a adorar o Senhor, depois deixa de adorar o Senhor. Então Deus está preocupado, Deus quer assim, que você suba de nível, last nível, né? Que você entre no outro patamar. Que outro patamar é esse? É você saber que a lei, ela te molda, ela te aperfeiçoa e te guarda, traz a consciência do que é certo e errado, mas ela também te lembra que por si só você não tem direito à salvação. E aí sim entra-se o período da graça, ao qual nós estamos vivendo. Aleluias. Eu quero te dizer, irmãos, que a lei, ela era agora. Ela te condenava hoje. Se você matasse alguém, se você fosse por questão de manter a sua vida, você fugia para cidades que foram criadas para cidade de refúgios, para depois você ser julgado, né? Para que passasse a ira dos parentes, das pessoas que perderam. Mas também, se fosse provado que a sua ação resultasse numa punição máxima, que era a morte, não era as leis que eram pesadas, muito pelo contrário, eram as suas atitudes que era a intensidade da posição ali que era imposta, né? No que você cometeu. E isso é maravilhoso, porque você vê que o sacerdote, ele levava o pecado do povo e colocava ali um animal e sacrificava, e era como se passasse, né? O pêndulo lá da balança. Então o seu pecado passava para ele e ele morria, porque tinha que ter derramamento de sangue. Mas nem mesmo o sumo sacerdote, que uma vez no ano ele adentrava no Santo dos Santos, diante de Deus, ele apresentava o pecado de toda a congregação, diante do Senhor ele podia desfazer pecado. Quando Jesus, eles destelharam a casa, né, do telhado de Simão, Pedro, e desceram aquele paralítico, aqueles 4 amigos, e Jesus falou assim, perdoados estão os pecados, quem estava ali ficou abismado, porque eles sabiam que se no princípio isso era algo exclusivo de Deus, do Yahvé, o Eu Sou, o Elohim, qual é o nome que você quiser colocar aí, isso era exclusivo de Deus. E Deus olhou e sabia que ele tinha falado, né? Ele lê coração, ele lê intenção, ele lê mente. Ele falou, vocês estão escandalizados por causa disso? O que é mais fácil? Falar perdoados estão seus pecados? Ou levanta e anda? Então para Deus era muito simples, porque ele era Deus. E se tratando da dispensação, né? Nós vimos que o sacerdote, por mais que ele tinha que ser puro, santo, perfeito, imaculado também, né, sem defeito algum, ele não tinha autoridade e poder para desfazer o pecado. E aí nós vamos entrar na graça. Amém? Semana que quero te dizer que o nosso horário ele vai acabando, mas eu gostaria de ler apenas um capítulo aqui, o Mateus 5, versículo 17 e 18.
que nós vemos que vem tendo um fracasso, e eles fracassaram também porque eles não reconheceram o Messias, o Nazareno, aquele que Isaías proferiu, né? Messiânico, que ele se desfez da sua glória, João, o verbo vivo, a palavra, né? Ele habitou dentro do útero ali de Maria, da irmã Maria, e ele pisou, ele encarnou literalmente Deus vivo, porque ele não terceiriza. Você tem que entender que Deus, ele não terceiriza o que ele é e o que ele compete. Ele vai lá e faz. Com a força do seu braço, com a sua autoridade, ele impõe, né? E ele vai e faz. E como tinha que ser um cordeiro imaculado, puro, santo, sem pecado, não tinha outro, meu irmão. Era ele mesmo. E ele pisou aqui como um homem. Ele não deixou de ser Deus. Mudou a fisionomia, mudou a questão da matéria, né? A forma de apresentação. Mas ele não se dividiu, né? Ele não deixou de ser, porque ele não permite dar autoridade a outro, ele não permite essa questão de perdoar pecado para outro, ele não permite essa questão de chamar todos para o seu reino, colocando o outro. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 5, se você quiser pegar sua Bíblia, nós estamos terminando, nós vimos um pouco sobre a dispensação da lei, ela é muito grande, muito extensa, mas nós procuramos atentar ao que foi passado aqui nessa manhã. Jesus fala assim, a lei se cumpre em Cristo. Depois teve um declínio, uma decadência do povo, né? E se você olhar para o mundo hoje, você está vendo isso. Amém? Por isso que eu quero te chamar, eu peço moral cível, princípios. Você vê que o filho que ele respondia o pai, eu tratasse mal na época da lei, ele estava morto. Era olho por olho e dente por dente. Ele era apedrejado. Hoje, você vê que filho mata pai e filho está matando mãe. Que é a expressão maior do amor, né? Nós estamos no fechamento da dispensação, quero te dizer isso. Você pega esse vídeo, você envia para pessoas que estão fracas da fé, ou que saíram da igreja, né? E lembra elas humildemente que Deus está voltando e Deus quer que ele seja salvo. Deus quer que haja festa no céu, e há festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém? Então, Mateus 5, 17 e 18 fala assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem só um i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Aleluia. Sem lei não há graça. Amém. Não se deixe ser iludido. As pessoas querem abolir a lei para que o evangelho fique mais fácil, alcançável, palpável. Não, você pode fumar, você pode beber, você pode continuar. Isso aí é uma questão de ganha-pão, né? Não, Deus quer você por completo. Aleluia. Corpo, alma e espírito. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, né? Irmãos, e que o Senhor Jesus te guarde no decorrer dessa semana. Domingo que vem nós estaremos falando sobre graça. Amém. Eu queria falar para você que está vendo aí, que chegou agora, você pode rever essa live. Peço também para os irmãos compartilhar, para que essa live possa alcançar muitas vidas. Quero te agradecer por estar conosco. Domingo que vem tem mais. Se você gostou aí, compartilha, comenta. Nós estaremos orando por vocês. Irmã Priscila, que chegou aí por último. Mas, né, não deixe de rever essa live. Nós amamos você em Cristo. Um grande abraço e até domingo que vem, amém? E olha, pense no seguinte, Deus está te dando mais uma oportunidade, amém? Deus está me dando mais uma oportunidade, amém? Deus te abençoe. Ora, se não fosse o Senhor Jesus, né? Deus te abençoe. Com Deus.